As pesquisas eleitorais em São Paulo estão um verdadeiro furacão. Ele, Pablo Marçal, vem desafiando o sistema e promete ser uma boa para São Paulo. Basta ver que ele está em primeiro lugar nas pesquisas. Enquanto isso, Ricardo Salles, que era ele, o candidato preferido de Bolsonaro, resolveu quebrar o silêncio sobre Pablo Marçal, Bolsonaro e Ricardo Nunes. E o que ele vai dizer vai deixar realmente vocês chocados. Mas ainda não para por aí não. Ele ainda vai trazer à tona esse momento das queimadas, aonde a esquerda, Lula, Glaze e toda a cúpula do PT estão tentando culpar Bolsonaro e até mesmo falando de Ricardo Salles, eles que já não estão há tanto tempo no governo, mas aqui ele vai revelar tudo com riquezas de detalhe e detonar geral. E para vocês, gente, que querem entender um pouco mais do que está acontecendo nesse cenário político do Brasil, assista esse vídeo do Ricardo Salles do início ao fim, porque aqui ele não poupou palavras e nem ninguém. Ele vai citar tudo, sem rodeios. Assistam! Brown, vou começar do final. Primeiro, o Supremo não tem que se meter nesse negócio de dentro do teto, fora do teto, se é para contratar. Outro dia, acho que foi o próprio Flávio Dino, não sei, que deu uma ordem Isso, mandando contratar. Alô, alô? É isso aí, foi Flávio Dino. Esse foi Flávio Dino que deu essa ordem mandando contratar não sei quantos mais brigadistas, ou aumentar. Desculpa, ainda que a decisão tenha mérito, porque todos nós queremos que haja um bom cumprimento das ações de combate a incêndio, quer o governo, quer o Supremo, e queremos todos nós brasileiros. Então, isso estamos, entre aspas, todos do mesmo lado neste aspecto. Mas cada um no seu quadrado. O Supremo não pode se intrometer nas questões administrativas do governo. Não pode chegar lá e falar assim, olha, eu quero que você contrate mais, e quero que seja tanto de helicóptero, tanto de brigadista, tanto de não sei o quê. Desculpa, quem é você para dizer esse tipo de coisa? Com todo o respeito a uma corte constitucional, não tem que se meter, eu já disse isso várias vezes sobre vários assuntos. A questão de mérito de política pública tem que ser decidida, escolhida por quem tem voto. E a punição por uma má escolha, vem no voto na próxima eleição. Não pode o judiciário se imiscuir em decisões de mérito, ainda que seja sob o pretexto, né, de fazer coisas boas ou coisas que a sociedade espera que sejam feitas. Não pode chegar e falar assim, olha, já que você não faz o que eu acho que politicamente você tinha que fazer, eu determino que você faça tal coisa. Foi assim também no governo do presidente Bolsonaro. O Supremo se intrometeu em várias ações da FUNAI, do próprio IBAMA, de outros órgãos governamentais, e não pode fazer isso. Está extrapolando as suas funções. Porque, óbvio, a Constituição brasileira, que é um lixo, essa Constituição de 1988, é uma porcaria, tudo ali, se você fizer uma ginásticazinha, colocar uma vaselina ali, tudo cabe dentro da interpretação constitucional. Porque a Constituição é tão abrangente e tão vaga em tanta coisa, que se você fizer um exercício retórico em 3 segundos, qualquer assunto cabe dentro do pretexto que você não está legislando, você não está escolhendo mérito, você só está defendendo o princípio constitucional de não sei o quê, defendendo o princípio constitucional de não sei o que lá. E sob o pretexto de defender esses princípios constitucionais, a Corte Constitucional vai se imiscuindo em política pública nos mais variados assuntos, sem ter um único voto, sem ter nenhum único brasileiro escolhido, nenhum ministro supremo para escolher a política pública. Isso está errado, não tem cabimento. Bom, dito isso, o assunto das queimadas, óbvio que tem uma questão climática, é evidente que tem, e essa mesma questão climática tinha no nosso governo também. A única diferença é que no nosso governo, os jornalistas, os artistas, a própria Marina Silva e vários outros não davam esse benefício do problema alheio à nossa vontade, ou seja, um problema climático. No governo do presidente Bolsonaro, quando eu era ministro e tudo mais, a dizer assim, o governo quer fazer o dano, o governo quer aumentar a queimada, o governo apoia quem põe fogo, o governo é inerte, o governo é incompetente. Muito bem, passados, nada como o tempo, passado alguns anos, nós estamos vendo que esse é mais incompetente, esse é mais inerte, esse é mais burro, né? E, obviamente, me permito, ainda que eu não concorde com isso, dizer o seguinte, olha, não é culpa de mudança climática, a culpa é toda sua, viu, governo Lula e dona Marina? São vocês os culpados, a sua incompetência, a sua arrogância, a sua postura pedante. Só que isso não é verdade. Você tem erros do governo, óbvio,
erros do governo que demorou para contratar brigadistas, demorou para contratar mais horas de voo, demorou para permitir fazer acero, que é aquela abertura de espaço em torno de áreas de mata, demorou para permitir fazer o contrafogo para limpeza de pasto, erros que poderiam ser evitados. Mas tem problemas que você não evita, que é justamente a questão climática. Para nós, esses problemas não eram considerados. Para nós, isso era algo absolutamente esquecido e todo mundo punha a culpa em nós do governo. Agora, aqueles mesmos que apontavam o dedo para nós fazem de conta que nada está acontecendo. O fato é o seguinte, é preciso ter uma postura preventiva mais arrojada, gastar mais recurso com isso, pegar dinheiro e efetivamente usar em medidas de prevenção e adaptação. O problema, e essa é uma questão que poucos discutem, toda vez que você joga mais dinheiro, pelo menos antes do governo Bolsonaro era assim, toda vez que você jogava mais dinheiro dentro dessa questão ambiental climática, era mais dinheiro para consultoria, era mais dinheiro para viagens internacionais dos especialistas, era mais dinheiro para os caras ficarem discutindo o sexo dos anjos. Então era um saco sem fundo de dinheiro. Se você desse mais dinheiro e o sujeito, ao invés de contratar a compra, por exemplo, de 50 caminhões-pipa, comprasse 200 caminhões-pipa, você fala assim, não, o dinheiro está sendo bem gasto. Foi isso que o governo Bolsonaro fez. Ao contrário do que eles dizem, que o nosso governo teria feito desmonte ambiental, mentira. Nós pegamos os órgãos ambientais IBAMA e ICMBio com 50% de déficit de pessoal e nós fizemos concurso para contratar. Não todas as vagas que precisava, quase a metade do déficit, mas pelo menos conseguimos fazer. Nós gastamos dinheiro para comprar equipamento, para comprar hora de helicóptero, hora de avião de combate a incêndio, contratar brigadistas num volume que nunca foi contratado, nem antes, nem agora. Então, nós efetivamente fizemos o que dava para fazer. Se tivéssemos mais recursos, poderíamos ter feito mais, mas fizemos muito. Agora, eles não. Eles acham que nós não fizemos nada, que nós desmontamos, e só eles são os benevolentes, são eles os monopolistas da virtude e da ética. E esse pessoal não é monopolista de virtude e ética coisa nenhuma. Um governo recheado de vagabundo, corrupto, ladrão, né? A dona Marina viajando aí para fazer campanha para o Boulos enquanto o país está pegando fogo. Todos os biomas batendo recorde de queimada, em todos os biomas. Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, todos, Caatinga. Quer dizer, nunca teve tanta queimada assim. Aliás, o recorde anterior, coincidência, era também na época da Marina, 2004, 2005, 2006. Então, veja só, essa questão das queimadas tem que ser tratada com responsabilidade e, sobretudo, ações de adaptação e prevenção. A mitigação, que é você ficar discutindo as origens, se é coisa do homem, se é coisa naturalmente do planeta, isso tem que ser mais empenhado, mais aprofundado pelos países que emitem mais. Estados Unidos, China, Europa, esses caras que estão ferrando o planeta. Não é o Brasil, não é o nosso agro. Não vamos deixar colocar essa carapuça na nossa cabeça. Não vamos aceitar de joelho essa lição de moral, que pior do que ser dada contra nós pelos estrangeiros, é ser repetida pelos imbecis aqui dentro, que fazem o jogo de lá de fora. Claro que alguns fazem o jogo de lá de fora ganhando dinheiro para isso, tem muitos que recebem dinheiro, as suas pseudo-pesquisas, os seus convites para participar de seminários internacionais, sempre de executiva e hotel bom, né? Viagem de executiva e vai para o hotel bom, discutir o clima em Nova York, em Paris, em Londres e tal. Quer dizer, o sujeito viaja o planeta, gasta combustível de avião para discutir o clima. Então, esse recurso é mal gasto aqui no Brasil. Quem tem que gastar recurso para mitigação é lá fora. Aqui dentro, prevenção e adaptação. Foi a ênfase que nós demos no governo, na época do presidente Bolsonaro, e não é a ênfase que eles estão dando aqui agora, porque eles estavam sedentos por dinheiro, nós fechamos a torneira por 4 anos, e os caras estavam loucos para viajar o mundo, loucos para retomar as suas pesquisas, os seus estudos que ligam nada a lugar nenhum, e eles gostam muito de dinheiro, como o Rodrigo já falou aqui. Bom, primeiro só o assunto do Senado, como vocês já sabem, o porquê que eu quero ir para o Senado, é claro. Por que eu quero ser candidato ao Senado aqui junto com o Eduardo, pelo meu estado de São Paulo, o estado em que eu fui secretário, deputado federal, ministro do Bolsonaro, porque de fato ou a gente põe ordem nesse Senado da República, né, tira
esse balcão de negócio que se estabeleceu ali no Senado, ou de fato o Brasil perde uma das peças fundamentais nesse equilíbrio de freios e contrapesos previsto nessa porcaria de Constituição de 1988. Por outro lado, no que diz respeito à Câmara dos Deputados, eu tenho sempre defendido, até vi algumas críticas aí de alguns amigos nossos que têm programa e tudo, dizendo o Salles não entende que tem que negociar. Eu acho que há horas que não tem que negociar. Eu acho que há horas que a gente tem que colocar sobre a mesa quais são as nossas posições. Eu disse isso com relação à Prefeitura de São Paulo, e o que eu disse está se mostrando correto, né? A nossa fraqueza em não ter tido uma postura coerente, como o Rodrigo destacou, enfim, em ter uma candidatura própria, que podia ser a minha, mas se tivesse de um nome melhor que o meu, também poderia ser apoiado. Uma candidatura própria de direita, verdadeira, com pedigree, com história, com tudo mais. E a gente está assistindo essa lambança toda, né, com relação à Prefeitura de São Paulo por causa disso. E a Câmara é a mesma coisa. Nós temos uma bancada, hoje, uma bancada de mais ou menos 120, 130 deputados de direita conservadores na Câmara dos Deputados. Não tem cabimento a gente ser o grupo da Maria vai com as outras. A gente, não, automaticamente, não podemos lançar candidato porque a gente precisa pegar uma cadeira na mesa. Bela porcaria pegar cadeira na mesa. Para que serve cadeira na mesa? Para que serviu ter cadeira na mesa nesses últimos 2 anos? Se for para apoiar uma candidatura, não sou contra a gente fazer uma negociação em torno de assuntos importantes, mas tem que estar claro que essa negociação ela implica em você estar, de alguma forma, referendando pessoas que estão ajudando o governo Lula. Não tem cabimento a gente ser eleito para ser oposição e, de antemão, no primeiro passo, já dizer, não, eu, de antemão, não lanço candidato, vou aderir para alguém. Se a pauta é a pauta da anistia, tanto do pessoal do 8 de janeiro como a do presidente Bolsonaro, que é uma pauta importante, relevantíssima, eu vi alguém dizendo aí outro dia, dizendo, não entende como é importante essa pauta. Eu entendo, sim, a pauta é extremamente importante e a gente a defende. Dito isso, nós temos que lançar um candidato próprio e tendo essa pauta avançado na Câmara e no Senado antes das eleições, a gente pode entregar de antemão, ou lá na frente, perdão, pode entregar lá na frente um apoio para alguém que tenha garantido neste período inicial de agora, que faça-se a anistia. Mas tem que entregar a anistia primeiro, senão a gente vai passar papel de idiota. A gente abre mão das nossas convicções, apoia um nome que não é nosso, passa vergonha, e depois chegar lá na frente e diz, olha, ainda não é o momento de fazer anistia e tal, não sei o quê. Então é assim, quer o apoio da direita, quer que a direita não lance o candidato, a princípio eu acho que tinha que lançar desde agora um candidato. E lá na frente, se quiser que a gente tire o candidato, de antemão paga na frente a fatura política. Qual é a fatura política? Ter a anistia dessas barbaridades todas do 8 de janeiro, dessas condenações que têm acontecido. Agora, primeiro entrega isso, depois a gente abre mão da candidatura própria. Se você já entra de antemão dizendo, não vou lançar candidato próprio, nós vamos aderir a um dos candidatos que está aí ligados ao governo, fazendo cortesia ao governo, e lá na frente vamos contar com a ajuda deles para tentar fazer alguma coisa. Aí que não vai conseguir mesmo, entendeu? Então, infelizmente, é isso, precisa ter um pouquinho mais de espírito combativo nessas horas.